Bom dia, hoje trago uma nova reflexão aqui no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. A nossa vida passa por diferentes estações e aqui vem falando justamente da mudança. O inverno vai passar, os indícios, é que o inverno está passando e que logo chegará a primavera. E aqui eles fazem um alerta: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então aqui eles fizeram uma proteção contra as raposas, porque as raposas são grandes e é muito perceptíveis, a todos os olhos, ver aquele animal grande invadindo ali, querendo prejudicar a vinha. Mas a alerta que as raposinhas, porque as raposinhas são tão pequenas e elas ficam escondidas e elas agem ali de forma que muitas vezes, se a pessoa não estiver tão atenta, ela entra e faz uma bagunça grande ali. Aquilo que era a promessa de você ter uma colheita, de uvas viçosas, uvas perfeitas, uvas bem vistas aos olhos, elas podem ser comprometidas com essas raposinhas. E a nossa vida é comparada a isso, Às vezes não são as grandes coisas, como diz um ditado, nós não vamos tropeçar nas montanhas, nós vamos tropeçar justamente nas pequenas pedras. É as pequenas pedrinhas, as pequenas brechas, as pequenas pratos de lentilhas que vão surgindo nas nossas vidas. Nós vamos negociando aquilo que está no nosso coração, seja um sonho, seja um projeto, seja um propósito. E aqui vem falando um alerta, Deus deseja que cada um de nós observe as nossas vidas e viva de tal forma que a gente não se distrai com as pequenas raposinhas, que muitas vezes essas raposinhas na nossa vida pode ser a murmuração, pode ser a fofoca, pode ser a inveja, pode ser a comparação, pode ser a murmuração. Essas são pequenas raposinhas que muitas vezes causam dano em nossas vidas, A comparação de sempre ver o outro lado perfeito, a grama do vizinho perfeita, e esquecer de que Deus tem uma história única, específica para cada um, que Deus tem um propósito único, específico para cada um, que a minha história não pode ser comparada com a história de outro. A murmuração, muitas vezes nós não reconhecemos o fato de acordar com a saúde, de ter o ar, o oxigênio para respirar, e murmuramos. Não reconhecemos aquilo que temos e murmuramos por aquilo que não temos. A crítica, muitas vezes a pessoa fala uma coisa e você tem um sonho e a pessoa fala: você nunca vai alcançar, e aquilo já fecha o seu coração, uma raposinha que faz o seu coração se fechar. O falar demais, Às vezes você não conhece uma pessoa e começa a falar e a criticar e a falar. Isso são coisas que nos impedem de viver a colheita, a primavera, em nossas vidas, a realização de um sonho, de um objetivo. Então, o atentar nessa palavra, que eu acho muito interessante, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, a primavera, talvez a sua vida esteja no tempo de flor, só que ela é um indício que vai chegar uma colheita. Então, você tem que cuidar desse momento da flor, para que ela venha florescer e venha frutificar, dar frutos bons, frutos viçosos, E que essa seja a preocupação do nosso coração, mesmo que a primavera, mesmo que a estação esteja chegando e que ela já esteja já com flores, nós podemos não viver, não alcançar, não receber o fruto tão perfeito, E isso pode ser um sonho, pode ser um propósito, pode ser a resposta da sua oração para viver algo diferente. Muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós almejamos, que Deus tem para nossas vidas, porque nós não cuidamos com o devido valor, trocamos a nossa bênção, trocamos o nosso objetivo por pratos de lentilhas, por pratos que aparentemente parecem bons, mas não são. Então, que nessa noite o Espírito Santo venha nos levar
a levar, né, as nossas vontades. Senhor, que a vontade do Senhor seja feita em nós e não a nós, não a nossa. E se a minha vontade